Vereadores de Guarulhos evitam a crise política e os temas nacionais e discutem os problemas da cidade em mais uma sessão plenária nesta quinta-feira. Eleições 2018. Menos da metade dos eleitores da cidade fizeram até agora o cadastramento da biometria na Justiça Eleitoral. Câmara comemora os 10 anos da FATEC, a Faculdade de Tecnologia. Para marcar a data, aconteceu nesta quarta-feira uma solenidade no plenário. Violência contra a mulher. Vereador acredita que a questão é mais política do que de polícia e quer a atuação dos agentes de saúde no combate à violência doméstica. Tudo isso e mais as notícias do esporte dessa edição do Jornal da Câmara de quinta-feira, 14 de setembro de 2017. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Jornal da Câmara. Hoje, quinta-feira, apresentado daqui do plenário da Câmara Municipal de Guarulhos. As sessões da Câmara, realizadas sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. Se você quiser acompanhar, é só vir aqui. A Câmara de Vereadores fica bem no centro da cidade, ao lado da Praça Getúlio Vargas. E mais uma vez, a atenção de todos os vereadores está voltada para as questões locais. Na última terça-feira, por exemplo, os vereadores vetaram um projeto de lei que proibia a colocação de saleiros nas mesas de bares e restaurantes, apresentado como uma tentativa de inibir o alto consumo de sódio, prejudicial à saúde. Discutiram também questões ligadas ao plano plurianual, um plano diretor que procura estabelecer as metas da administração local para os próximos 4 anos. Nesta sessão de hoje esteve em pauta um outro assunto que mexe com as questões domésticas, com interesse bem direcionado aos jovens estudantes, a questão do passe livre nos ônibus. A sessão plenária desta quinta-feira foi acompanhada pela repórter Renata Dias, que conversa agora com a gente. Renata. Olá, irmão, olá para você que acompanha a TV Câmara Guarulhos. Na sessão desta quinta-feira, um dos assuntos que foi debatido de maneira bastante acalorada aqui pelos parlamentares foi a exposição Queer Museu, promovida pelo Banco Santander em Porto Alegre. Essa mostra acabou sendo interrompida depois de algumas críticas de segmentos da sociedade e gerou bastante polêmica e também discussões sobre censura. Isso foi repercutido pelos parlamentares na sessão de hoje. Um outro detalhe é que também houve uma visita de alunos do SESI Cocaia que acompanharam de perto o trabalho dos vereadores aqui das galerias do plenário. Isso é algo que você em casa também pode fazer. É só comparecer aqui à Câmara e observar, acompanhar a sessão ordinária a partir das 2 horas da tarde. Mas quem não puder, acompanha com a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. É com você, irmão. Mais da metade dos eleitores de Guarulhos ainda precisa fazer o cadastramento biométrico junto à Justiça Eleitoral. O cadastramento objetiva dar mais segurança à identificação do eleitor, dificultando a possibilidade de fraude. Guarulhos possui um dos maiores colégios eleitorais do país. E dos mais de 900 mil eleitores da cidade, 500 mil ainda não cumpriram a exigência. O cadastramento biométrico é a coleta das impressões digitais e também envolve assinatura digitalizada, fotografia e atualização dos dados cadastrais. É importante realizar o procedimento o quanto antes para evitar filas e não perder o prazo, que é até março de 2018. Quem não fizer isso terá o título cancelado. E lembrando, o eleitor de Guarulhos conta com um novo posto de atendimento no bairro Jardim Cumbica, inaugurado em julho deste ano. Solenidade em comemoração aos 10 anos da FATEC, a Faculdade de Tecnologia em Guarulhos, foi realizada no plenário da Câmara. O evento teve o apoio do vereador Eduardo Barreto e contou com a presença de autoridades do município. Acompanhe. O evento foi promovido pela própria instituição, com o apoio do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Barreto falou da necessidade de aproximar o legislativo da FATEC e da comunidade estudantil e ressaltou a formação de qualidade que a instituição oferece.
A diretora da FATEC, doutora Mariluce Martino, fez um retrospecto das atividades desenvolvidas ao longo desses 10 anos e falou dos próximos desafios, com a implantação de novos cursos e a mudança para o prédio próprio, que deve acontecer em breve. Na solenidade, também estavam presentes o prefeito Guti, o vice-prefeito Alexandre Zeituni e os secretários da prefeitura, Thelma Cardia, do Trabalho, e Rodrigo Barros, de Desenvolvimento Científico, Econômico e Tecnológico. Guti afirmou que a FATEC é um projeto que transforma vidas e cidades, ao promover a qualificação e melhorar os índices de emprego. O trabalho do vereador não se limita apenas à participação nas sessões e debates no plenário. Ele também acontece nas comissões permanentes. E uma dessas comissões que se destaca é a de Constituição e Justiça, que também se reuniu nesta quinta-feira. A repórter Renata Ramos acompanhou. Renata. Olá, irmão. A gente está aqui, acompanhou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou aqui com o presidente da comissão, o vereador Marcelo Seminaldo, que atendeu a gente e vai trazer para a gente o destaque, um dos destaques aqui da reunião de hoje. Os vereadores deram parecer a 5 projetos, um deles recebeu parecer favorável, não foi, vereador? Foi o projeto que permite, na verdade, que obriga que o município de Guarulhos garanta que os ônibus, os transportes coletivos da nossa cidade, tenham tomadas elétricas para que as pessoas possam lá ligar os seus aparelhos e, considerando que a vida moderna hoje praticamente todo mundo tem ali o seu smartphone, tem o seu aparelho, você garanta que não falte ali a bateria para a pessoa se de repente o transporte demorar, ou se, enfim, queira falar com alguém. Acho que é uma medida importante que, se aprovada, tenho certeza que vai beneficiar muito a vida das pessoas que usam o transporte coletivo da cidade. Tá certo, vereador, obrigada. Nada, estou à disposição, um abraço a todos. É isso, irmão. Esse é o destaque que a gente traz para você da Comissão de Constituição e Justiça. Agora então, meus amigos, é hora do esporte dentro do Jornal da Câmara. Hoje, quinta-feira, com as notícias transmitidas direto da redação da TV Câmara. Leandro Martins sempre focaliza o esporte amador de Guarulhos e, ao mesmo tempo, destaca os fatos importantes do esporte em nível nacional e internacional. Hoje ele fala da Libertadores da América, com a atuação das equipes nacionais no torneio. É com você, Leandro. Olá, irmão Henning, olá para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara. Pois é, ontem tivemos aí confrontos importantes na Copa Libertadores da América, 3 jogos já valendo pelas quartas de final, pela ida das quartas de final. Olha só, tivemos o confronto clássico entre os argentinos São Lourenço e Lanús lá no Nuevo Gasômetro. São Lourenço ganhou por 2-0 e encaminhou bem aí a classificação para a semifinal numa das chaves. Na outra chave, lá do outro lado, é a chave que estão os brasileiros, né? Então Barcelona e Santos acabaram empatando lá em Guayaquil por 1-1. O resultado foi até bom para o time da Vila Belmiro, que pode empatar por 0-0 em casa. Um novo empate por 1-1 leva a partida para os pênaltis. O empate com mais gols classifica o Barcelona e quem vencer, claro, estará classificado para a próxima fase. Botafogo e Grêmio também ficaram no 0-0 lá no Rio de Janeiro. Quem vencer em Porto Alegre está classificado, novo empate em 0-0, pênaltis, empate com gols classifica o Fogão. E hoje à noite jogam Roger Wilstermann da Bolívia contra o River Plate da Argentina, lá no Félix Capriles, em Cochabamba, às 15:10 da noite, valendo aí pela última partida das quartas de final, ainda valendo pela ida. Saindo do futebol, ainda agora um pouco para o Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, aqui em Guarulhos, até porque temos um time importante, disputando competições importantes. Corinthians Guarulhos bateu o voleibol em Itapetininga por 3-1. 3-1. No sábado, a equipe vai lá a Santo André, no Pedro Del Antônio, enfrentar o Super Vôlei pela última rodada da fase classificatória. E a equipe aqui de Serginho e companhia já se prepara então para as fases decisivas do Paulistão. Ainda pelo Campeonato Paulista, só que agora de futebol, sub-20, primeira divisão. Paulista e Flamengo vão jogar no próximo dia 15, 3 horas da tarde, no estádio Jaime Sintra, lá em Jundiaí. Olha só, faltam 4 rodadas só para o final da fase de classificação, mas o Flamengo está na penúltima colocação e já não tem mais chances matemáticas de passar para a próxima fase. Uma pena para o Corvo, fica então pelo meio do caminho. Falando então agora de handebol, para a gente poder fechar aqui os destaques do esporte de hoje, mano. No Super Paulistão de handebol feminino, na categoria juvenil, o Funguaru Guarulhos perdeu para o time Jundiaí no Tomeuzão por 27-23. Infelizmente, né, houve aí a derrota, mas as meninas continuam na terceira colocação, praticamente aí classificados para a próxima fase, para a fase final. O último jogo agora é contra o Corinthians, então na próxima segunda, certo? Pela rodada aí da fase de classificação ainda. Já na categoria júnior, ainda pelo Super Paulistão de handebol,
Na categoria júnior, é isso mesmo, Super Paulistão. Na categoria júnior, o jogo 2 da semifinal acontece também no próximo dia 15, 5h30 da tarde, na Arena Santos, entre Santos e Funguaru Guarulhos. Se o Funguaru Guarulhos ganhar, elimina a terceira partida aí do playoff e então avança para a próxima fase. Se perder, evidentemente, vamos ter um novo jogo. E ainda pelo Super Paulistão de handebol masculino, na categoria infantil, o Corinthians recebe o Funguaru Guarulhos também no próximo dia 15, 6h30 da tarde, no Parque São Jorge. O Guarulhos está na segunda colocação e disputa aí a liderança com o Pinheiros, sempre rivalizando com o Pinheiros, que é o grande expoente do esporte também amador aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Devolvo então para você agora, irmão Henning. É isso aí, Leandro. Os mais de 7.500 casos de violência contra a mulher notificados em Guarulhos em 2016, o ano passado, chamam a atenção da vereadora Sandra Gileno, do PSL. A parlamentar acredita que o assunto proteção das mulheres não é só caso de polícia e apresentou o projeto para combater a violência envolvendo agentes comunitários de saúde. Estupro, lesão corporal, calúnia, ameaça, assédio. Tudo isso integra o rol de tipos de violência contra a mulher. Muitas mulheres, elas não sabem, elas são violentadas, elas não sabem aonde reclamar e o que fazer. O objetivo desse projeto é levar um informativo dentro dos lares da família, informar essas famílias. Hoje, a pessoa mais próxima dentro do lar da família são agentes da saúde. Guarulhos tem 833 agentes comunitários de saúde para atender toda a cidade. Eles fazem visita a casa das pessoas para justamente fazer o acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento das crianças, orientar sobre campanhas de vacinação e também exames preventivos, doenças crônicas e como utilizar as unidades básicas de saúde aqui de Guarulhos. Agora, eles podem entrar no combate à violência contra a mulher. Eles são o que tem acesso à família. Ele é aquele agente que vai lá e ele conversa com aquela mulher, com a família. Então, hoje, ele com o informativo na mão, levando para essas mulheres, eles vão orientá-las sobre esse caso, porque muitas delas desconhecem. Hoje, ele chega lá, a mulher atende ele muito bem, atende. Quando o marido está em casa, ela já fica retraída. Por que isso? Então, ali tem um problema. E ele vai estar preparado para estar com esse tipo de situação, para identificar isso aí. A coordenadora do projeto Pacificando a Família da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, a ASBRAD, acredita que a atuação dos agentes pode aumentar a eficiência das ações de prevenção. Eles vão estar mais próximos desta comunidade, passar a prevenção, passar o que é importante para essa mulher saber o que é uma violência. Muitas vezes ela está passando por uma violência psicológica e ela não reconhece aquilo. Esses agentes, eles vão conseguir identificar essas famílias nessas comunidades, porque muitas vezes a gente acaba não conseguindo ter muito acesso a eles. E dentro dessa entrevista deles, eles vão poder identificar essa mulher que está sofrendo violência doméstica, essa criança que está sofrendo de alguma situação de vulnerabilidade. E aí é muito importante esse projeto para essa identificação e encaminhar para o município, encaminhar para esses atendimentos, esse acolhimento. Você está acompanhando o Jornal da Câmara, edição diária da TV Câmara de Guarulhos. Todas as terças e quintas-feiras, transmitido no plenário da Câmara Municipal. Voltamos agora mais uma vez com a repórter Renata Dias, com os assuntos mais importantes dessa sessão de 14 de setembro de 2017. Renata. Olá, irmão. Falando um pouquinho agora da pauta da sessão. No grande expediente foram aprovados 4 requerimentos. Já o projeto de lei do vereador Edmilson Souza, que estava previsto na pauta, acabou não sendo deliberado porque terminou o tempo regimental dessa parte da sessão. Esse projeto ele institui o passe livre integral aos estudantes do município. O item deve ser analisado numa próxima sessão, quando será decidido se ele segue ou não para as comissões permanentes do Legislativo. O vereador Edmilson usou a tribuna e enfatizou a importância desse projeto. O assunto foi bastante discutido e gerou polêmica. Já na ordem do dia, um dos projetos aprovados pelos vereadores foi elaborado por doutor Alexandre Dentista. Esse item prevê uma tarifa social no transporte de familiares carentes no
caso de cortejos fúnebres. Esse item foi aprovado em segunda discussão, então ele segue para a sanção ou veto do Executivo. A reportagem completa você acompanha no Jornal da Câmara de amanhã. É com você, Hermano. E o Jornal da Câmara termina aqui. Voltamos amanhã com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos. Sempre lembrando que você pode acompanhar as sessões ao vivo aqui na Galeria do Plenário, na Rua João Gonçalves, no centro da cidade. Acompanhe a atuação de nossos vereadores. Você será sempre bem-vindo. Obrigado e até amanhã, às 7 da noite.